Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma palestra. Muita gratidão por escutarem esses conhecimentos, este ensinamento. Hoje é a conferência número 21, concentração e relaxamento. O que quer dizer concentração? Quer dizer que a consciência está centrada na ação. Isso que significa concentração. Consciência centrada na ação. A concentração, ela é um poder muito grande. Nos permite ter êxito em tudo o que empreendemos. Então a gente já sabe, né, desde o colégio, quando estivemos no colégio, aprendemos que precisamos nos concentrar nos estudos, né, para poder aprender. E é a vida toda, em todas as coisas que fazemos, na verdade. Tudo o que empreendemos com concentração nos levará ao êxito, inclusive as práticas que ensinamos aqui dentro do conhecimento. Concentração é um grande poder. Ela se dá quando aprendemos a viver o instante, o eterno aqui e agora. Ou seja, nós estamos esquecidos de nós mesmos, estamos adormecidos, dormidos, e por isso não conseguimos viver o momento, o instante. Vamos passando, as cenas da vida vão passando, né? As cenas, os eventos, e a gente não consegue saborear esses eventos, porque eles simplesmente passam um a um, e nós adormecidos. E assim a vida vai passando, vamos chegando na velhice, e foi-se sem a gente aprender a extrair os status anímicos, né, de todos os momentos da existência. A concentração, ela se dá quando as diferentes funções trabalham em uníssono, tendo como centro o nosso coração. Então eu vou mostrar um esqueminha aqui do livro. Então, o centro intelectual inferior é na região do cárdias, do coração, porém na coluna. Ali se dá a concentração perfeita, quando nos concentramos em nosso coração. Temos o centro emocional superior, que é onde se dará o segundo passo, que é a inspiração. Então, depois da concentração, vem a inspiração no centro emocional superior e o acerto, o terceiro passo, no centro intelectual superior. Então, repetindo, se dá a concentração quando as diferentes funções trabalham em uníssono. Essas diferentes funções são concentração, inspiração e acerto, tendo como centro o nosso coração. Já vimos em conferências anteriores que a melhor forma de pensar é não pensar, e sim estarmos concentrados em nosso coração. Devemos praticar e lutar até conseguir essa concentração perfeita e obtermos êxito em todas as nossas práticas. Porém, se durante o dia estivermos concentrados,
durante a noite também estaremos e conseguiremos, por exemplo, o desdobramento astral consciente. Agora, se durante o dia estivermos distraídos, adormecidos, então pela noite também estaremos dormidos, distraídos e não conseguiremos o desdobramento astral consciente. Apenas teremos sonhos comuns e correntes. Existem dois tipos de concentração, uma em nosso mundo interior e uma em nosso mundo exterior. As duas são importantes. Não podemos estar só policiando no nosso mundo interior com os olhos fechados e ir batendo em postes, caindo em buracos, ou não saber com quem a gente está se relacionando. Isso seria absurdo. Temos que estar concentrados nesses dois mundos, o interior e o exterior. Então, nós encontramos concentrados como quando sustentamos apenas um pensamento. Quando sustentamos a atenção plena em algo. Essa atenção em um só pensamento é no nosso coração. E daí depois se consegue a inspiração e depois o acerto. A inspiração, a gente tem um pouco mais de compreensão o que significa a inspiração. Então, por exemplo, um artista, um pintor, ainda que ele esteja concentrado no mundo exterior em sua tela, ainda assim ele está concentrado. E ele consegue passar a um passo adiante, que é a inspiração. Ele pode conseguir uma inspiração divina, uma inspiração de seu centro emocional superior, conseguir fazer obras régias da natureza, ou então obras-primas da arte. E o passo a seguir seria então o acerto. Eu não posso explicar o que vem a ser esse acerto. Nós não temos a compreensão ainda do que significa precisamente este acerto. Só sabemos que é uma função do centro intelectual superior. Se pudermos descobrir todos os eus ou elementos distrativos, alcançaremos a concentração. Aprender a centrar a consciência na ação requer muita prática, já que o nosso sentido de autoobservação psicológica está atrofiado. E por meio deste sentido se centra a consciência na ação. Ou seja, então, quem são esses elementos distrativos? São os nossos eus psicológicos, os elementos distratores de nosso mundo interior, de nossa psicologia. É esses eus psicológicos, nossos defeitos psicológicos, que nos distraem, nos dispersam entre múltiplas vontades, desejos. O Mestre Jesus, o grande Kabir Jesus, ele nos ensinou que devemos velar e orar. Velar é fazer as coisas desperto, em vigília, em auto-observação, ou seja, concentrado. Então, como uma vela acesa, por exemplo, velar, ou que é o mesmo que colocar uma lanterninha dentro de nosso mundo interior e nos auto-observar, policiar este nosso mundo interior, para descobrir os elementos que nos distraem, os elementos distratores de nossa psicologia. E orar é pedir morte. Então, o ensinamento do grande Kabir Jesus, velar e orar, é o mesmo
que o ensinamento hoje em dia do Venerável Mestre Samael. Os 3 fatores, mais precisamente aqui o segundo fator, a morte, velar e orar, ou seja, auto-observar e pedir a morte à nossa Mãe Divina. Orar é o desejo de ser ou a recordação de si. E isto é o mesmo que relaxar-se. Então, vamos entrando na parte do relaxamento. Suplicar à Mãe Divina que elimine o defeito que não nos deixa concentrar. Eliminando esses defeitos, conseguimos nos concentrar e vamos também conseguindo o relaxamento. Então, todos os grandes mestres da humanidade trouxeram em algum momento da história da humanidade, ou em muitos momentos da história da humanidade, trouxeram os 3 fatores, só com terminologias diferentes. Velar e orar, ou auto-observar-se e eliminar. Como podemos praticar a concentração? Bom, nas práticas vão ser muito importante a concentração e no nosso dia a dia, nas tarefas do dia a dia. Praticar a concentração, fazendo um esforço para fazer coisa por coisa. Ou seja, se começamos a fazer uma coisa, temos que dar cabo dela. Se estamos deixando uma atividade pela metade e parte para outra, ou volta para fazer uma que ficou mal feita para trás, é porque não estamos concentrados. Podemos praticar a concentração sem pensar em nenhuma outra coisa, sem interromper uma coisa para fazer outra, não pensar em coisas que faremos mais tarde, não recordar coisas que já fizemos, apenas manter-se centrados naquilo que estamos fazendo, em nosso coração, internamente, e naquilo que estamos fazendo. Fazendo as coisas concentrados, faremos as coisas muito melhores do que fazemos. Porque se consegue a concentração, a inspiração e o acerto. O engenheiro, por exemplo, ele fará obras muito melhores dos que aqui costumeiramente faz, chegando até o acerto. É por isso que um artista, por exemplo, ele consegue sua obra-prima. A nossa vida, ela está um caos. Ela está um caos porque a gente vai passando pelas atividades rapidamente, mecanicamente, adormecidamente. Faz uma atividade e já vai correndo para outra e já correndo para outra. Passamos voando pelas atividades e com isso não experimentamos a verdade, o real, e não conseguimos extrair os elementos especiais que existem em cada atividade. Não estamos vivendo aquele momento, não estamos vivendo aquela atividade, não estamos saboreando aquela atividade. E com isso, como eu já falei, a vida vai passando rapidamente e de repente não aproveitamos nada e a vida se foi. E fazendo as coisas assim rapidamente, o que é pior, é que não estamos averiguando dentro de nós, auto-observando os nossos elementos distratores.
E com isso não vamos nos autoconhecendo, nos autodescobrindo. Para que a gente possa sair desse caos em que vivemos, então é isso que eu tenho falado. A concentração e o relaxamento permanente. Então aqui já vamos entrar na etapa do relaxamento. Só antes eu quero explicar esse gráficozinho aqui que eu fiz. Me perdoem o desenho, que eu não sou bom desenhista. Então aqui, por exemplo, uma mão fraca, aberta. Digamos que seja a nossa psicologia. Então aqui os eus, nossos defeitos psicológicos, distratores que nos distraem para múltiplas direções. Muitas vontades, muitos desejos, preocupações, etc, etc. Se a gente começar a orar, ou seja, auto-observar esses defeitos, vamos nos transformar nisso. A mão fechada, o desenho aqui está horrível, da mão fechada. Aqui somos fortes, aqui somos potentes. Um homem que tem concentração perfeita é um homem poderoso. Um homem que está concentrado, não mais para fora sim, cuidar do mundo exterior, mas é um homem que não tem mais distrações, mais interesses no exterior, senão que em seu coração. É concentrado em seu coração, num só pensamento. Então, o poder que tem a concentração. Bom, o relaxamento é nos tornarmos conscientes, então, destes defeitos e que eles nos tensionam. Esses defeitos que vamos auto-observando, vamos verificar que eles nos tensionam. Então, por exemplo, uma pessoa iracunda, furiosa, está distraída em matar aquele sujeito. Eu ainda mato aquele sujeito. A pessoa está toda contraída, o baixo ventre contraído, o tórax contraído, os braços contraídos, ou seja, está tensionada. E com isso essa pessoa esgota muita energia interior, de seu centro motor, de seu centro intelectual, centro emocional e assim por diante. Os 5 centros inferiores da máquina humana vão se esgotando de uma forma desnecessária. Aqui eu quero fazer um parênteses num tipo de defeito que se manifesta através do centro motor, que é muito comum em todos nós, que é aquele chacoalhar das pernas e pés. Então, quando a gente está num grupinho, estamos ansiosos, nervosos, então a gente começa a chacoalhar os pés, dos joelhos para baixo, é sinal inequívoco de nervosismo, de ansiedade, que nós queremos nos sair bem diante daquele grupo, queremos falar também, opinar, e tudo isso nos deixa ansiosos, nervosos, e aí começamos a balançar os pés. Com isso estamos desperdiçando energias motoras totalmente desnecessariamente. E para que a gente consiga o relaxamento, então se faz necessário a súplica à nossa Mãe Divina. Minha Mãe, tira de mim esta ansiedade, desintegra. Esta ansiedade é útil, serve para alguma coisa?
Para que ficar chacoalhando os pés daquele jeito? Vai ajudar em alguma coisa? Minha mãe, tira de mim este eu, desintegra-o. O que produz tensão? Basicamente tudo. Nossos desejos, nossas emoções, nossas canções psicológicas, nossos estados psicológicos equivocados, inarmônicos, nossos pensamentos, nossas preocupações, nossas tagarelices interiores, nossas lutas entre os distintos eus, que os nossos eus eles lutam pela supremacia da máquina humana, para eles poderem se manifestar. E vão se manifestando um a um. É sempre um a um. Não se manifestam dois defeitos ao mesmo tempo. É um de cada vez. Então eles lutam pela sua supremacia. Ou se manifestam no centro intelectual, no emocional, assim por diante. Se suplicamos nesses momentos que estão se manifestando essas coisas todas, suplicamos a nossa Mãe Divina que elimine este defeito, aquela tensão desaparecerá imediatamente, relaxando-nos o lugar em que temos observado esta tensão, manifestação de um eu psicológico. E é necessário compreendermos por que estamos tensos para que a Mãe Divina elimine. Então, no exemplo da ira, a pessoa que está com os braços todos tensos, porque está com ira, revoltada com alguma coisa, aí torna-se fácil. Por que aquela tensão? Por causa da ira. Mas tem muitas situações que não são assim tão fáceis de auto-observar e de relacionar a tensão com o eu que está se manifestando. De qualquer forma, devemos pedir a morte e se não conseguirmos o relaxamento, continuamos investigando qual a origem daquela tensão. Se produz tensões por muitas razões. Quando fazemos algo que não nos agrada, e infelizmente a nossa humanidade quase que totalmente, os trabalhadores trabalham por dinheiro, por necessidade, não porque gostam. A maioria dos empregos são por dinheiro e não porque a gente gosta, é por necessidade mesmo. Então isso nos tensiona. Temos medo que algo saia mal, que o nosso patrão vá ralhar com a gente. Queremos fazer algo que não nos agrada mais, deixou de agradar, perdeu a graça. O que vamos fazer mais tarde nos preocupa, isso também nos tensiona. O que fizemos antes não ficou bem, ai, 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 o que o chefe vai dizer? O que fizemos antes nos ficou muito bem, então aí ficamos exaltados, lisonjeados, orgulhosos, porque ficou muito bem, estamos tensionados de qualquer forma. Quando não sabemos fazer o que estamos fazendo, então estamos tensos também. Quando nos preocupa algo que teremos que fazer, e quando estamos distraídos por algo, então, ou seja, qualquer elemento distrator nosso produz tensões. Como sabemos que já estamos relaxados? Quando desaparece toda a tensão e nossa psicologia se normaliza, nos sentimos bem, podemos nos centrar no que estamos fazendo. Agora eu vou passar uma prática de concentração e relaxamento.
para que a gente, é mais uma prática que vamos dar no nosso curso, e é uma prática específica para essa conferência. A técnica que nós usamos aqui no conhecimento para chegar à concentração e ao relaxamento é a técnica da morte, o segundo fator, vigiar e orar. Como os três fatores, e aqui no caso o segundo fator, a morte, são a marca registrada de nosso curso, então não poderia deixar de estar junto dessa prática de concentração e relaxamento, a morte junto. Então a prática se faz assim. Primeiramente, conjuração do Belelim e círculo mágico. Toda a prática, né? Antes de começarmos, Belelim e círculo mágico. E daí estamos cômodos num quarto, numa peça própria para isso, só nós naquele ambiente. Segundo lugar, súplicas de assistência ao Pai e à Mãe Divina para que nos protejam e para que nos ajudem a termos resultados na prática. Depois, vamos fazer relaxamento do nosso corpo físico. É o terceiro passo. A prática é concentração e relaxamento. Mas aqui o passo 3 é o relaxamento do corpo físico. Como que a gente faz esse relaxamento? A gente vai começar pelo dedão do pé direito, por exemplo. Vamos imaginar que estamos massageando esse dedão. Dedão, dedinhos. Vamos massageando calcanhar em cima do pé, tendão de Aquiles, canela. Vamos subindo joelho, coxa, quadril, daí começamos tudo de novo massageando o pé esquerdo. Vai subindo, quadril, umbigo, nádegas, tórax, e daí começamos no braço direito. Vamos descendo, braço, antebraço, palma das mãos até os dedinhos. Depois o braço esquerdo, braço, antebraço, palmas até os dedinhos. E massageando. Depois o pescoço, boca, nuca, até o topo da cabeça. Podemos imaginar que estamos massageando, ou então um fogo que vai passando por esses lugares, ou então uma luzinha que vai passando também por esses lugares. Fazemos isso uma vez. Se sentimos que alguma parte do corpo está tensa ainda, então voltamos a massagear aquela parte do corpo que ainda não ficou boa. Este então o relaxamento do corpo físico. Número 4. Nos concentramos no coração, escutar o coração, observar o interior do coração. Ou o nosso mundo interior todo, mais especificamente o coração. A cada detalhezinho que vá surgindo, querendo nos distrair, querendo nos tirar dessa prática, minha mãe, tira de mim este detalhe, desintegra-o. Então, esta é a prática de concentração e relaxamento psicológica, né? Concentração e relaxamento a nível psicológico, que depois que contém o relaxamento do corpo físico e resulta que, na verdade, é uma prática de morte.
é vigiar e orar para conseguir a perfeita concentração em nosso coração. E daí o passo seguinte, tendo atingido essa perfeita concentração, a ponto de conseguirmos escutar o coração e algo mais, depois vem a inspiração e o acerto. Ou seja, podemos, quem sabe, conseguir um desdobramento astral, ou conseguir o êxtase, o samadhi, o vazio iluminador, né, de uma meditação. Podemos entrar em meditação. E o resultado desta prática, eliminando todos esses elementos distratores, então vem a ser a inspiração e o acerto. E o que quer nos tirar desta prática? Nossos eus, nossos defeitos, nossos elementos distratores. A gente está concentrado no coração, de repente percebe que está preocupado com alguma coisa. Opa, minha mãe tira de mim este eu, volta a atenção para o coração de novo. De repente a gente percebe que estamos recordando coisas boas lá do passado, volta com a atenção no coração, minha mãe tira de mim este eu, desintegra-o e volta a atenção para o coração. Daí de repente já alguma coisa já nos tira. Então começa uma tensão, uma movimentação do corpo, uma acomodação, vamos meio que adormecendo, ou seja, queremos sair daquela prática. Ah, lá no bar é melhor, conversar com os amigos é melhor. Minha mãe, tira de mim este eu, desintegra-o e volta a atenção para o coração. E assim vamos insistindo, 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 até que consigamos a concentração perfeita, a inspiração e o acerto. Bem, espero então que tenham aproveitado, tenham compreendido e mãos à massa. Hoje à noite vamos, a partir de hoje, começar a fazer essa prática. Além de se concentrar e relaxar, estamos eliminando eus psicológicos. Um abraço a todos e até a próxima.